Estado. Mas antes de nós definirmos Estado, deixa eu já dizer isso. Perigoso é o definir. Antes de eu definir Estado, perigoso é o definir. Por quê? Porque a palavra Estado é uma palavra de difícil definição. Estado quer dizer estável, né? Algo que se mantém no tempo, essa é a ideia da estabilidade, inclusive, né? Mas é difícil a gente conseguir, ok, gente, Estado é aquilo que é estável, aquilo que se mantém, mas o que é mesmo essa palavra Estado? Aquilo que nós falamos o tempo todo, o Estado fez isso, o Estado fez aquilo. É o que? São instituições? É um poder? É um bando de pessoas? É um bando de órgãos? É uma figura abstrata? É alguém com uma espada na mão? É o Leviatã? O que é? Bom, normalmente, para fins técnicos e para nossa prova, o elemento prevalente do conceito é que vai nos ajudar a indicar qual conceito nós devemos adotar de Estado. O Estado pode ser o Estado de força, o Estado pode ser o Estado de direito. Então, no âmbito político, o Estado é muito ligado com a força. Antes de tudo, o Estado é força que se impõe. Mas isso aqui não tem sentido, né? A gente não adota mais esse conceito, a gente mexe com direito e não força. Cuidado, cuidado. Por exemplo, no âmbito internacional, muito ainda se usa esse conceito. Nas relações internacionais, por exemplo, claro que a legitimidade tem importância, mas vamos ser sinceros, a Rússia vai lá, tomou uma região inteira da Ucrânia, invadiu a Crimeia e disse: é meu. Então, existe ainda um âmbito muito espaçoso, né? Um escopo muito grande para o uso da força no direito internacional. Então, aqueles que mexem com o direito internacional ainda reconhecem de maneira muito aberta de que os estados têm de ser poderosos, que eles se mantêm por força e que governos vêm e vão justamente por força, né? Na América Latina, toda hora está um golpe militar ocorrendo na África, então nem se fala. Então, a força ainda é a força ainda é uma força operante, né? O poder, por meio da imposição bruta, ainda é uma força política muito atuante que ajuda a compreender que Estado é sim força. O Estado é a imposição de deveres por meio da mão grossa com a espada do Estado. Então, o Estado também tem essa função aqui da força que atua dentro de um certo território e que se impõe, inclusive na órbita internacional. Mas, claro, o nosso principal conceito é que a força ela acaba gerando uma expectativa de legitimação, né? A força ela tem a sua existência própria fora do Estado, mas a integração da força com o ordenamento jurídico é que gera, no seu aspecto jurídico, aquele conceito que nós realmente entendemos como direito e efetivamente diferenciamos, né, aqueles órgãos que prestam a estrutura do Estado com a força bruta, né, que é exercida por golpistas, que é exercida por rebeliões e que às vezes não é reconhecida, né, pela sua própria população, pelo seu próprio povo ou externamente. Então, o conceito de Estado ele vai depender desses elementos, né? Agora, é claro que se cair em prova, além da ideia de força, da ideia de legitimação aqui pela ordem jurídica, me parece que o Estado ele vai geralmente trazer para nós três ideias. Então, eu tenho o povo, é o primeiro elemento, eu tenho o território, é o segundo elemento, e eu tenho o poder, ou soberania. Então, o poder aqui pode ser encarado como soberania. É o nosso terceiro elemento. Então, quando você for discutir relações estatais numa prova, cuide se não estão tratando de alguma maneira aqui de povo, de alguma maneira de território e de alguma maneira de poder. Quando a gente fala de poder, a gente fala de soberania, né? Então, ou seja, você tem que ter soberania, o poder máximo na ordem interna e independência na ordem externa. Então, na ordem interna, você quer ser o maior poder, nenhum poder desafia você a ponto de tomar-lhe as funções. Então, é isso que é soberania na ordem interna e independência na ordem externa. Soberania. Povo é aquela população que tem ligação por meio da cidadania, por meio daquela ligação sua que pode ser, por exemplo, a nascença, né? Nascer na terra, pode ser pela descendência, e que você liga o sujeito, pessoa, às instituições do Estado por meio do vínculo que você cria jurídico aqui com as pessoas, né? Então, mais do que população, mais do que um conjunto de pessoas, você tem que ter esse vínculo a mais, né, da cidadania, esse vínculo a mais que se liga com o sujeito, né? Então, aqui é uma população juridicamente qualificada. Isso que é povo. É a população juridicamente qualificada. É a população que passa a ser nacionais, né? O vínculo da nacionalidade é o que torna uma população um povo. Por
Porque você pode ter pessoas vivendo no seu estado que não são nacionais, né, e que não vão fazer parte do conceito estrito aqui de povo. Então, povo é uma população juridicamente qualificada pelo conceito de nacionalidade, né, que é esse vínculo com o estado. E por fim, o território, apenas para lembrar que território não é apenas a parte territorial, né, terra. Território também é uma questão jurídica. Então, o território geográfico é apenas parte do território. Mas você tem o espaço aéreo e você tem o mar territorial, que na prática são definidos por tratados internacionais e por relações arbitrárias do próprio Estado. Ou seja, é um conceito puramente jurídico, né? O Estado vai dizer o seguinte, olha, embarcações nacionais públicas em qualquer locais que se encontrem são terreno público. Então, ou seja, uma embarcação, né? É pública, é a parte do país, é parte integrante. Isso quer dizer o quê? Que o conceito de território é um conceito jurídico, não é apenas um conceito geográfico, né? E assim nós conseguimos entender o que é o Estado. O Estado é o quê? O Estado é um povo fixado em um certo território, criando instituições que vão dar vazão à ideia de poder, à ideia de poder político, de poder soberano, de poder independente. E essas instituições vão então exercer o quê? O monopólio do direito da força naquele território, considerando o território aqui como entidade jurídica, né? Então, uma maneira fácil de definir Estado é apenas o exercício do monopólio do direito real da força. Esse direito real de força é exercido muitas vezes por meio de instituições, ou normalmente por meio de instituições. Essas instituições são construídas para dar vazão à soberania, ligando a ideia de povo com território. Então, assim, eu sei que é muita coisa, mas você tem que conseguir ter flexibilidade para pegar esses elementos. Falou em povo, território, poder, Estado. Falou em Estado, falou em instituições. Instituições que exercem o exercício legítimo do direito de força. Se você pegar essas ideias e conseguir captar elas, colocando elas em conjunto, você diz, ok, eu sei que se falar de povo, se falar de território, se falar de poder soberano, poder político, ligando esses três elementos com instituições e com o exercício do direito de força legítimo, eu sei que falou de Estado. E aí eu consigo conceituar Estado justamente coligando essas três ideias. Fechou? Conceito de Estado, conceito extremamente complexo.